Sexta-feira, 7 de maio de 2021. No Dose Dupla de hoje, como convém, dois assuntos em pauta. As manifestações de 1º de maio e a cortina de fumaça da CPI do Covidão. Bom dia, Marcelo Cardoso. Dois temas que mexem com todos nós, né? Bom dia, Marcelo Campos. Dois temas fumegantes. Onde a fumaça, há fogo. E se a cortina está muito densa, e está mesmo, né? A coisa está realmente se incendiando lá. Vamos ver, foi a primeira semana, vamos ver como as coisas evoluem. É isso aí. E começa então agora o nosso Dose Dupla. No último sábado, Dia do Trabalho, a população brasileira se mobilizou para protestar a favor da liberdade, do voto auditável e contra os lockdowns, as decisões do Supremo e de parte do Congresso, e ainda mandar um recado para o presidente Jair Bolsonaro. Eu autorizo. Veja, o que aconteceu no dia 1º de maio mostra a força do presidente Bolsonaro e desmonta essa narrativa da esquerda, Marcelo, de popularidade em queda, né? Jogando um balde de água fria aí nas pesquisas e nos argumentos desse pessoal. Eles gostam muito de dizer que está faltando apoio popular ao presidente, mas não é isso que a gente está vendo, né? Você vê que em mais de 1.000 cidades foram registradas manifestações, e as maiores foram em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? E levaram aí milhões de pessoas às ruas. Segundo informações que a gente teve, Brasília teve a maior manifestação da sua história. Foi mesmo. Foi a manifestação em Copacabana, né, Marcelo? Como é que estava o clima e o que as pessoas estavam comentando? Qual foi teu sentimento? Eu fui. Foi uma experiência, como das outras vezes que eu tinha ido, muito gratificante. As pessoas conseguem criar um clima o melhor possível ali, todos irmanados por essa causa, por uma mesma causa, que é o Brasil. Isso aí é muito caro a todos nós, acho que as pessoas se dão conta disso. Eu cheguei lá, próximo do início da manifestação, por volta de 10 horas, fiquei até 1h da tarde. E aí, falando em números, né, você falou em mais de 1.000 cidades, foram 1.200 cidades. Só para lembrar, capitais são 27, né? Então, nós temos aí 1.170, 80 tantas cidades aí a mais, né? Cidades de médio e pequeno porte. Foram 30 milhões de pessoas nas ruas, segundo o Corpo de Bombeiros, Marcelo, em 1.200 cidades. E se você levar em consideração que para cada pessoa que estava na Atlântica, na Paulista, na Pampulha, lá onde foi em Belo Horizonte, não sei se foi exatamente lá, mas enfim, para cada pessoa na rua havia pelo menos uma em casa. Foi o cônjuge que não podia ir, o irmão, o primo, o pai, Verdade. por qualquer razão não foi. Acho que é muito difícil não comprovar isso. Então, você teria um contingente de 60 milhões. Só lembrando que Bolsonaro teve 57 milhões e 800 mil votos em 2018, ou seja, mais até do que o eleitorado que votou nele. Para 212 milhões de pessoas, que é a população do Brasil hoje, esse número que foi para a rua representa 14% da população. Isso não é pouca coisa. É verdade. E, poxa, 1.200 são 21,5% dos 5.570 municípios do Brasil. Em um município a cada 5, portanto, nós tivemos manifestações. Bom, eu fui dar também uma olhada nas redes sociais e também na internet para ver o que estava acontecendo em relação a isso, quais os comentários logo depois. E me chamou a atenção particularmente o comentário da Amanda Klein, da Jovem Pan. Ela diz que a grande mídia ignorou, nós já até comentamos isso, chegamos a conversar sobre isso. O Constantino acusou isso no vídeo, né? Falo que nós conversamos porque antes estamos aqui agora, né? E ela, Amanda Klein, nega que tenham sido as maiores manifestações. Ela acha que não foram, não sei de onde ela tirou essa informação, mas ela nega que tivesse sido e diz que as pessoas que estavam ali eram gente predominantemente do tal núcleo duro do bolsonarismo. As pessoas mais arregadas,
os fanáticos, foi um termo que ela não quis dizer, mas, na verdade, quis significar. Né? E tornou a insistir que as pesquisas, você acabou de falar disso, mostram impopularidade do Bolsonaro, que o governo Bolsonaro está acuado, que a economia não decola. A economia não decola. E você vê as notícias as melhores possíveis, pelo menos. Eu não sei em que planeta ela vive. Né? Certamente não é na Terra e não é dentro da Terra no Brasil. E que ela disse, outra coisa também importante, é que as mensagens do eu autorizo, essa mensagem era vaga e estaria sendo dirigida contra prefeitos e governadores por decisões tomadas por eles. Decisões, segundo ela, amparadas pela Constituição Federal e referendadas e com aval do STF. Quer dizer, se essas decisões foram tirânicas, foram déspotas, ela está dizendo que a Constituição respalda isso e que o Supremo respalda. Que o Supremo respalda, a gente já sabe que respalda mesmo. Mas a Constituição, duvido. E que o povo minoritário que apoia o Bolsonaro está dando uma sinalização por vias tortas para que se consiga o objetivo do presidente. Ou seja, ela está insinuando que o objetivo do presidente é fechar o país, criar uma ditadura comandada por ele, e que ele está conseguindo que os bolsonaristas ingenuamente acreditem nisso e apoiem essa causa. E ela está totalmente fora da realidade. Fazer o quê? E olha, como tem gente influenciável no Brasil, né? E como tem bolsonarista, né? Como tem robôs também, né? Esse pessoal acha que tudo é robô, né? Perigo, perigo, perigo. Agora, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. No domingo, eu fiz questão de dar uma olhada nas primeiras páginas dos jornais, né? Porque, afinal, as manifestações foram realizadas praticamente em todo o Brasil e tiveram uma grande repercussão. Aí eu olhei as páginas, eu fiz até um comentário sobre isso, dos 5 maiores jornais do país: o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, Correio Brasiliense e o Estado de Minas. 4 deles não publicaram, Marcelo, uma linha sequer sobre as manifestações nas respectivas primeiras páginas. Né? Só o Estado de Minas publicou a informação, ela estava até com as letras um pouco maiores, mas sem destaque. E também sem muita fotografia. Isso você vê que já é motivo para a gente deixar de ler esses jornais, né, que não informam mais. Esses caras se transformaram em filiais de partidos políticos. Isso era para ser manchete em todos os jornais do Brasil e do mundo. Veja que em vários países você teve manifestações contra os governos que impuseram lockdown, que está revoltando aí, ou que estão revoltando aí as populações. Só no Brasil as manifestações foram a favor do presidente e nenhuma linha, rapaz, foi publicada sobre esse assunto, né? Pois é, e foi a única manifestação, pelo que a gente observou, que foi pró-governo, né? No sentido de defender um presidente que defende os direitos constitucionais, que defende o povo, defende a liberdade ao trabalho, a liberdade de vir, a liberdade de expressão. Claro que isso é um excelente motivo para que a imprensa militante fique de mal com o governo. Mas, no mundo, uma coisa que me chama particularmente a atenção, e, como dizem os mais antigos, me causa espécie, é o que a Alemanha está fazendo, é o que a Angela Merkel fez, né? Colocar a polícia em cima do povo. Quer dizer, a Alemanha, com o histórico que tem, com a lembrança que pode forçar em função disso, o autoritarismo, isso é muito perigoso, isso é muito triste de se ver. Quer dizer, os alemães, no princípio, com a questão, por exemplo, da peste chinesa, estavam demonstrando uma espécie de progresso em relação à cura. Na verdade, também isso foi por água abaixo. A população, naturalmente, por mais disciplinada que seja, isso é típico do alemão, tem uma hora que as pessoas se cansam. Né? Então, eles começaram a ir para a rua e o governo não está entendendo isso. Talvez o único lugar onde isso se entenda seja aqui. Ainda acho que nós somos um bom exemplo, né? Nós somos uma antítese que dessa vez está indo na contramão do mundo, mas a favor de uma boa causa. É verdade. Agora, você vê que paradoxo, né? Os apoiadores do presidente foram às ruas em peso. Né? O próprio presidente, a gente vê aí quase que diariamente, onde ele vai, ele é ovacionado. Nas cidades, isso é uma constante. Você vê que ele é um único presidente aí que a gente, pelo menos, tem visto, que vai até as comunidades mais pobres, entra na casa das pessoas e você vê como ele é bem recebido. Né? E já a oposição, se ela sair às ruas,
é bem capaz de encontrar muitas surpresas desagradáveis, né? E talvez por ter essa certeza, os oposicionistas resolveram fazer evento virtual nesse 1º de maio, né? Contrariando aí uma prática que a gente via no Brasil, que eram as bandeiras vermelhas, né? Tomando conta. Porque eles se apropriavam do Dia do Trabalho. Isso era muito típico da esquerda até anos atrás. É verdade. Eles sempre se apropriaram disso. Esse evento aí foi organizado pelas centrais sindicais, entre elas a CUT, né? Que teve, é óbvio, como tema principal a crítica ao governo federal pela condução do país durante a pandemia. Agora, veja só quem participou do evento, né? A gente teve o trio Ternura, formado pelo duplo ex, né? O ex-presidente Lula e ex-presidiário do PT. A Dilma, que é a nossa principal ensacadora de vento, também do PT. O ícone, um expoente da cultura nacional. Oi? Um expoente da cultura nacional, uma pessoa tão esclarecida, com um pensamento tão lógico, tão genial. E teve também o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, além de várias lideranças políticas da esquerda, como Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, do PSOL, e o governador comunista do Maranhão, Flávio Dino. Por aí dá para a gente ver como a gente está mal de esquerda, né? E olha, antes de começar, já teve confusão, né? Porque o governador de São Paulo, João Dória, que já tinha sido convidado e enviado até o vídeo com o discurso dele, ele foi impedido de participar. E eu acho que vale a pena a gente falar de 2 discursos aqui que aconteceram nesse evento. Um foi do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o outro o do Lula. Vou começar pelo Fernando Henrique, né? Ele adotou uma linha bem diferente dos companheiros de evento, né? Não sei se você chegou a ver no dia ou rapidamente depois, né? Afirmando que é necessário reabrir a economia brasileira com segurança para gerar trabalho e renda para que os brasileiros possam ter uma melhor condição de vida aí. Tudo que o Bolsonaro sempre falou. Esse aí é um cara de pau, né? Porque alguns meses atrás ele era um dos maiores defensores do lockdown. Para mim, esse é um que já está vendo que esse discurso adotado pela esquerda está afundando a cada dia o barco pirata aí dessa oposição ao governo e já está querendo mudar um pouco esse discurso, né? Óleo de peroba dá um brilho, é uma beleza, né? Então, existe aquela constatação óbvia que o Jair Bolsonaro defendeu. Agora, é preciso criar narrativas, né? Eles têm que, de alguma forma, tentar forçar a barra, por mais que isso esteja em desacordo com a realidade e que as pessoas enxerguem que isso está em desacordo, eles insistem no discurso dentro daquela ideia de que uma mentira falada muitas vezes se torna verdade, né? E eventos fechados, Marcelo, permitem maior controle do que se diz, né? O teatro fica mais fácil e dá até, no caso do palco, tirar alguém de cena, que é o caso do Dória, né? Aliás, existe aí um atrito dentro do PSDB, né? O Aécio e o Dória têm uma disputa de longa data pelo protagonismo no PSDB, especialmente depois da última eleição para governador em 2018. O Aécio já pediu o afastamento do Dória e, em contrapartida, há indícios, ou pelo menos fala-se, há rumores de que tenha havido a sugestão, talvez até partindo de uma resposta do Aécio, da expulsão do Dória do partido. Já ouvi isso também. Pois é, e o Dória é aquela coisa, a cada medida nova que ele toma, ele está se mostrando cada vez mais déspota, mais insano, digno de uma camisa de força, mas só a camisa, porque a calça de força ele já tem. É verdade. Agora, é o caso, o cara é louco, é insano, está ensandecido, ele não diz mais coisa com coisa, teve que se refugiar no Palácio dos Bandeirantes, porque em casa ele já não consegue mais ficar, e coitados dos vizinhos, que pagam por isso, né, porque não conseguem ter paz próximo de casa. Enfim, existe um caos formado aí e são governadores que estão ligados à questão da corrupção engendrada com o dinheiro que deveria estar resolvendo, ou pelo menos tentando resolver o problema da peste chinesa. Né? Agora, vamos falar do discurso do Lula, né? Ele não podia deixar de falar na Lava Jato, dizendo que ela destruiu a economia do Brasil. Ele nem lembra do que o PT fez com a economia do Brasil, né? Não. Mas a Lava Jato inviabilizou os setores estratégicos da nossa economia, fazendo referência aí à construção civil e à cadeia produtiva de óleo e gás, né?
beneficiando as empresas e governos estrangeiros. Ele falou também do ex-juiz Sérgio Moro, não podia deixar de falar, né? Teve a sua parcialidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele disse que os procuradores federais, daquela chamada força-tarefa, são responsáveis também pela destruição de 4.500.000 postos de trabalho. Mas, como é característica dele, né, ele nunca apresenta as fontes dos dados, né? E aí, logo em seguida, aí ele começou a atacar o Bolsonaro. Parece que o Lula está meio perdido, não está não, Marcelo? Olha, completamente. Você falou aqui da questão da cadeia produtiva, especialmente óleo e gás. Ele só se esqueceu de falar da refinaria na Bolívia, da refinaria de Pasadena, da refinaria de Abreu Lima, lá em Pernambuco, que ficou inacabada. Quer dizer, ali ele destruiu empregos no Brasil, né? E a questão também dos 4 milhões de postos de trabalho são números, né? Como ele mesmo já disse uma vez, ele tem um vídeo em que fala com um certo orgulho que estava em Paris, debatendo com Roberto Marinho e com Jaime Lerner. Ele tem que se fazer importante, ele estava com pessoas importantes, e que ele soltava números, fazia aquela verborragia, as pessoas acreditavam. Então, é muito dele dizer, eu tenho prazer, eu tenho orgulho de mentir em relação até ao meu próprio país. Aí você pergunta se ele está meio perdido. Eu digo que ele está 3/4 perdido, ou integralmente perdido, né? A realidade contraria completamente os discursos forjados. A gente falou de economia agora há pouco. O Brasil teve, agora recentemente, depois da pandemia, o maior superávit da balança comercial registrado em 33 anos. 10 bilhões e 340 milhões de dólares. Está havendo uma destruição sistemática do esquema de corrupção dos Correios. Não à toa, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que já foi uma instituição renomada, que tinha maior credibilidade na época dos governos militares, hoje está arrasada. E foram pegos, nos últimos 12 dias, 3 caminhões do Correio com contrabando. Foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Inacreditável, né, rapaz? Pois é, com suspeita de conivência de empregados, né? E também, aí remetendo de novo à história do nosso ministro Butreta, 5 bilhões de reais foram colocados nas mãos dele, pelo Paulo Guedes, no início da pandemia, lá em março. E aí é que está. Ele se lembrou de falar disso no depoimento? Não, só se lembrou de dizer que ele não tinha, que ele não se relacionava com a esposa, teve que dar um beijo na esposa, e que canja de galinha era cientificamente comprovado pela mãe dele, que era uma coisa que fazia bem para doentes de Covid. Aí você vê o seguinte, né? Mas a internet não deixa o cara mentir, porque logo em seguida apareceu foto, nesse período que ele disse que não beijava a mulher, um ano, ele abraçado com ela, né? Não, e ele na sinuca, outra na praia. É uma desmoralização. Mas só que esses discursos da esquerda aí, eu acho que não estão colando mais, né? E eles estão desesperados, estão querendo derrubar o governo de qualquer jeito. Essa é a obsessão deles. Isso já foi dito até lá atrás, naquela declaração famosa do Zé Dirceu, dizendo que eles iam tomar o poder, que era diferente de ganhar uma eleição, né? Mas vejo que o presidente da CUT, ele fez questão de frisar que o objetivo do evento era questionar o presidente Bolsonaro. Ele disse que não há tarefa mais importante para a classe trabalhadora do que derrotar o Bolsonaro. Acho que isso só passa na cabeça dele, né? Ele acha que tem que fazer o Brasil retomar o caminho da democracia. Pô, ainda acrescentou, né? Caminho da democracia, falou caminho do crescimento, do emprego, da qualidade dos direitos, das liberdades. Quer dizer, essa é uma pauta comum ao movimento sindical, né? Esse pessoal está delirando mesmo, né? Eles são chegados à pauta, são os próprios filhos da pauta, né? Podíamos dizer dessa forma. Então, tem o seguinte, a questão de realidade e ficção. Realidade e ficção. Nós tivemos aqui a TV Não é o pessoal do PT batendo aí, não, da CUT. Exatamente, aqui. Calma que eu vou entender. Enquanto a TV argentina mostrava uma coisa completamente fora da realidade, quer dizer, mostrava as imagens da Avenida Atlântica, especificamente aqui no Rio, e dando como legenda que eram manifestações, eram pessoas contra o Bolsonaro, a TV portuguesa mostrou exatamente o que estava acontecendo e dando
a legenda certa e a circunstância correta, né? Com o contexto correto, o contexto verdadeiro, que eram manifestações pró-Bolsonaro. Aí acontecem uns fatos, às vezes, que estão um pouco na linha, à margem da coisa, mas é importante lembrar. Começou a circular na internet o vídeo de uma mulher se mostrando e se dizendo indignada porque foi impedida de entrar no Forte de Copacabana com a bandeira do Brasil e uma máscara com o nome do Bolsonaro. Aí cabe dizer o seguinte, se ela não agiu de má fé porque sabia que isso não seria possível, ela foi ingênua. Por quê? A máscara com o nome do Bolsonaro numa instalação militar vai ser permitido? Claro que não. Para amanhã a imprensa sair dando porrada e dizendo que o Bolsonaro está fazendo campanha dentro dos quartéis. E a questão da bandeira nacional. Ela é um dos 4 símbolos nacionais. A bandeira, o hino, o selo e as armas, né? E a Constituição Federal define dessa forma e tem uma lei de 1971, a Lei 5.700, que diz no seu artigo 30, inciso 3º, que o desrespeito à bandeira nacional não pode ser tolerado e uma dessas formas de desrespeito é usá-la como roupagem. Então, os soldados que não deixaram que ela entrasse estavam absolutamente corretos e cumprindo a lei. Aliás, como é típico dos militares, eles são grandes defensores disso. Isso a gente não tem como contrapor, porque é isso mesmo. Eles não iam deixar acontecer um negócio desse, principalmente na atual conjuntura política, né? Essa aí é uma exceção, e se ela não teve a intenção de provocar para criar um fato, foi por ingenuidade mesmo, às vezes até por ignorância, né? Mas uma coisa é certa, né, Marcelo? O Brasil, depois desse 1º de maio, é outro país, né? Sim, a gente tem vivido tempos complicados com essa história da Covid, as pessoas estão trancadas não só dentro de casa, muitas vezes, mas dentro de si mesmas, né? As pessoas não falam, mesmo que você tenha uma facilidade de comunicação por internet e tal, as pessoas acabam muito reclusas, isso deprime, e de repente você tem um movimento que traz pessoas às ruas, a um lugar aberto, debaixo do sol. A aglomeração é o único discurso que a imprensa poderia fazer contra. Mas, na verdade, você estava num ambiente muito saudável, especialmente porque muito dessa saúde aí era a defesa da nossa liberdade, a defesa do país, a defesa do futuro do Brasil. Como eu sempre costumo dizer, não é pela nossa saúde que estão fazendo isso tudo, essas medidas protecionistas que são coercitivas. Nunca foi, não é e nunca será. É verdade. Bom, agora está na hora da gente passar para o segundo assunto de hoje, né? Que é a cortina de fumaça que a CPI da Covid andou armando aí, né? Tem muito projeto importante tramitando. E parece que no Brasil, na cabeça de alguns políticos, só existe a CPI. Antes da gente falar do segundo tema, é só a gente lembrar os 3 primeiros depoimentos dessa CPI da Covid, né? Já que o Pazuello não pôde ir, porque entrou em contato com gente com Covid, o pessoal já está dizendo que ele arregou e tal, mas tivemos aí os ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Tait, e ontem o Marcelo Queiroga, né? Que depuseram essa semana. Prestaram depoimento, aliás, essa semana. O Pazuello, em função desse contato com assessores infectados, está cumprindo quarentena, e o seu depoimento ficou marcado para o dia 19 de maio, que vai cair numa quarta-feira. Mas o ministro do Fica em Casa, ele escorrega mais que sabonete, né, rapaz? Ele é muito mais político do que médico. Só que o depoimento dele frustrou não só a imprensa talibã, como o presidente da comissão, o relator da comissão e o vice-presidente da comissão, né, que é o Randolph Depebach. Isso aí é comprovado quando você vê que o que foi publicado nos maiores jornais aí do país, né, nas primeiras páginas no dia seguinte. Os jornalistas não tiveram muito assunto para comentar. E, no meu ponto de vista, além de não contar nenhuma novidade, o Mandetta quis transformar o seu depoimento em palanque eleitoral, né? Quis dar uma de espertinho. Mas ele também mentiu para caramba, né? Sobretudo quando fez referência ao dizer que só saia de casa se tiver falta de ar.
E quando ele afirmou que não beijava e abraçava a sua mulher há um ano, como a gente falou ainda há pouco, e a internet não deixa ninguém sustentar mais nenhuma mentira, né? As fotos estavam lá e mostraram que ele mentiu mesmo. E tem uma outra coisa, né? Ele também se omitiu quando foi questionado sobre os abraços e beijos na sua despedida lá do Ministério, aqueles flagrantes de praia, aqueles flagrantes no bar jogando sinuca, tudo sem máscara, né? Tudo sem máscara. E para você, Marcelo, o Mandetta trouxe alguma coisa de novo nesse depoimento? Eu li também que ele saiu muito pela tangente. Aí eu cheguei até a comentar que ele saiu pela tangente, pelos desvios, pelos atalhos e pelas rotas de fuga, principalmente essas, né? Ele tentou ser esquivo, ele se contradisse inúmeras vezes, né? Mas, basicamente, o que me chamou a atenção, acho que a tônica, a essência do depoimento dele, foi que ele acabou frustrando muitas expectativas exatamente da imprensa que queria ver sangue, né? Queria que ele atacasse. Tudo bem que isso fosse um instinto de sobrevivência. Ele precisava defender o Bolsonaro para defender a si mesmo. Afinal de contas, ele era ministro do Bolsonaro. Isso faz todo sentido. Porém, para fazer isso, para tentar defender a si mesmo, e com isso acabar corroborando para uma defesa do próprio Bolsonaro, ele estava simplesmente dizendo a verdade, que houve uma proatividade do governo desde o início. No dia 4 de fevereiro do ano passado, o Bolsonaro decretou estado de emergência. Ainda assim, isso não foi suficiente para demover governadores e prefeitos de realizarem o carnaval. Houve uma série de medidas. Ele foi tolhido, ele, Bolsonaro, não Mandetta, mas pelo Supremo Tribunal Federal, embora hoje a imprensa tente contestar isso, mas isso também está registrado. Isso é inquestionável, né? Isso aí é só a gente pegar as manchetes da própria imprensa. Da própria imprensa. Então, uma coisa é você delegar determinadas medidas a prefeitos e governadores, porque eles são as pessoas locais e sabem as peculiaridades de cada município, de cada estado. Agora, outra coisa é você solapar a autoridade do presidente da República para coordenar toda essa infraestrutura e todo esse esforço de combate à Covid, porque havia um interesse político por trás disso. Quer dizer, a politização começou desde o início e, enfim, na verdade, cada vez eu acho que esse vespeiro da CPI está tão grande que quanto mais se mexe, vai ficar mais patente que Bolsonaro tem razão, hashtag, né? E que, na verdade, é preciso fazer com que a CPI mude o foco para aquilo que realmente interessa, que é correr atrás do prejuízo. O que governadores e prefeitos fizeram com a dinheirama que foi deixada nas mãos deles para combater a Covid. Mas se as depender compras sem daqueles... licitação irregulares, tudo isso. Se depender daqueles que estão lá, você sabe que isso não vai acontecer, né? Você vê claramente o objetivo da CPI. Parece que é a primeira CPI que já começa com o relatório pronto, né? Do jeito que fizeram declarações, do jeito que eles se manifestam durante os depoimentos. Você vê, o ex-ministro Nelson Tait disse que saiu do cargo porque não teve autonomia e por divergências com o governo sobre o uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19. Só que isso ele não falou na época, está falando agora, né? Um ano. Quanto tempo tem que ele saiu? Já tem. Ele não esquentou o lugar, né, Carnaval? Então, tem duas coisas que vão ficar muito claras com relação a esse discurso. Eu não tive autonomia. Primeiro, a primeira que ele estava fazendo lá. Isso demonstra que o sujeito nunca foi um bom administrador, porque ele está confundindo, Marcelo, autonomia com soberania. Isso. Se ele quer ter soberania, significa fazer o que ele bem entende, é claro que respeitando a Constituição, no caso de um cargo público, ele se candidata, recebe uma votação expressiva e vai dizer para os outros o que os outros têm que fazer. Só que ele é um assessor do presidente, portanto, o governo estabelece as diretrizes e ele, com a sua competência, vai colocá-las em prática. Tem mais uma outra coisa. Se por acaso ele tiver alguma divergência com o presidente, que foi quem colocou ele lá, ele precisa ter argumentos sólidos para fazer o presidente mudar de ideia, simples assim. Porque senão, quem tem o ônus e o bônus é o presidente. Para mim,
eu acho que a vaidade dele falou mais alto. Você já reparou que ele fala o tempo todo que não, eu tenho uma reputação a preservar? Eu já não gosto muito de gente que tem reputação a preservar. Né? O Moro também tinha. Ah. O Moro também tinha. Colocou no currículo que foi ministro da Saúde, né? Isso para ele ia ser espetacular, porque veja bem, antes de ser ministro, ele teve uma conversa com o presidente, pelo que a gente conhece, deixou muito claro qual era a linha que ele estava querendo adotar no combate aí à Covid. Ele aceitou. Agora, eu acho que depois que entrou no currículo dele, ministro da Saúde, ele arregou em muito pouco tempo, porque não aguentou a pressão. Você vê pela própria figura do ministro, a maneira de falar, pelas atitudes à frente do ministério, ele me parece um cara meio frágil. Esse não aguentou o tranco, concorda? Ele é uma figura apagada, é o que a gente pode dizer. É aquela coisa. Eu fico imaginando ele é médico, parece, né? Ele, para comunicar a família e morrer alguém, eu imagino como ele deve fazer isso. Né? Agora, ele foi agredido na coisa pelo Maraziz, coisa parecida, não sei quem foi, porque foi solicitado que ele manifestasse uma opinião e na verdade, queriam que ele dissesse sim ou não, arbitrar uma coisa, tirar dele um discurso, colocar palavras na boca. Que tem sido a tônica da CPI, né? Pois é, e o não sei se foi o relator, o presidente da comissão, que partiu quase para a ignorância e tentando acuar o Tacho, né? Bom, como a gente já falou, ele não esquentou a cadeira e tal, acabou, de certa maneira, com essa postura retraída, ele acaba sendo um prato cheio para a oposição. Mas, nesse conjunto todo de fatos, me chama a atenção uma coisa: existe um reclamo muito grande de que o Bolsonaro não tenha tomado atitudes em relação a isso, uma crítica o próprio Lula fez quando bateu o número redondo dos 400 mil óbitos, que o Bolsonaro não tinha comprado vacina, as vacinas que foram oferecidas a ele, ele se negou a comprar. Aí o próprio senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, lembrou a Lei 14.125 desse ano, 2021, que diz que durante a emergência sanitária, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios estão autorizados a adquirir vacinas e a assumir os riscos referentes à responsabilidade civil nos termos do instrumento de aquisição, quer dizer, o que constar ali pode causar algum efeito, a responsabilidade de quem está contratando a compra. Enfim, em relação a essas responsabilidades em relação a efeitos colaterais, efeitos adversos pós-vacinação, desde que a Anvisa tenha concedido o respectivo registro de autorização temporária. Isso é bem claro no sentido de definir que as vacinas não poderiam ter sido compradas antes. Claro. Né? Seria uma irresponsabilidade. Ali sim, se o Bolsonaro tivesse feito isso, na ânsia de satisfazer um pretenso clamor popular, ele estaria incorrendo em falta grave e poderia ser motivo de um crime de responsabilidade, com certeza. Agora, ontem nós tivemos o depoimento do ministro da Saúde atual, né, Marcelo Queiroga. Mas o Marcelo, o que mais me impressionou foi a agressividade do Renan Calheiros e do próprio presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Ali ficou claro que o negócio ia atingir o presidente. Mas o problema é que eles não estão tendo os resultados que eles esperavam, você concorda? Sim, exatamente. Está ficando, cada vez que eles mexem no vespeiro, como eu falei, eles acabam descobrindo que as medidas foram corretas e são as medidas que têm apoio popular, inclusive. As pessoas na rua sabem reconhecer isso. Né? Esse discurso de que não houve ação, né? Houve inação da parte do governo, que ele não ligou para a vacina porque ficou aquela pecha de que o Bolsonaro é contra a vacina, por isso ele não se interessa em comprar, não quer vacinar as pessoas, quer que as pessoas morram, é um genocida, aquele negócio. Esse discurso aquela narrativa está caindo por terra. E está ficando cada vez mais patente. Tudo que ele fez desde o início tem uma razão de ser e está coberta de segurança jurídica, institucional, de toda forma. Ele tomou as atitudes que deveriam ter sido tomadas e que um bom gestor teria feito. Ele não age sozinho, por mais que ele fale, às vezes, além do que talvez devesse. Não me importo com isso, acho que às vezes ele tem que entrar mesmo no soco ali verbal, por assim dizer, para, enfim, dar uma certa... Rapaz, depois da gente ter passado
por uma presidenta Hum, né? Como a Dilma, você, pô, rapaz, ali, acho que as aquilo mulheres não devem ali, ter muito orgulho disso, que ela foi a primeira mulher presidente do Brasil. Talvez pois esse é. orgulho já não Mas exista. olha, enquanto a CPI fica tentando aí dar uma rasteira no governo, eu Uhum. vejo que ela está formando uma cortina de fumaça aí, puxando a atenção da imprensa e, ao mesmo tempo, está ajudando aí a ocultar a divulgação ou até mesmo a postergar projetos aí que são importantes para o país. Tirar o foco. E aí, exatamente, aí a gente tem um monte de coisa, né? Para você ver. A gente tem paradas aí as reformas administrativa e tributária. Você tem o marco das ferrovias, cujo o projeto está parado no Senado e não tem nem prazo para ser votado. Você tem aí o PL 4754, que é extremamente importante para colocar, né, para colocar um freio nesse ativismo judicial, principalmente aquele que é protagonizado pelo STF, que ele viabilizaria o impeachment de ministros da Suprema Corte que extrapolassem aí as suas funções, Mas esse jogo não está perdido, os não. poderes. Só que foi inviabilizado e por apenas um voto de diferença. Não, Né? mas esse jogo não está perdido. É, Vai haver uma votação de um outro destaque que pode reverter isso. O Roberto Jefferson bateu feio porque foi essa perda na votação, essa desvantagem aconteceu porque 2 deputados do PTB faltaram. Então, isso acabou invertendo o falta placar. de articulação de quem diz que Falta apoia de o. articulação, falta de vergonha, falta de uma série de coisas. Então, isso já acendeu o alerta vermelho lá para ele, para o PTB e tudo mais, e a votação do novo destaque pode fazer com que isso se reverta. É a esperança que se Tomara, tem. né? Agora, outro importante avanço aí foi a admissibilidade daquela PEC 5 de 2021, que não é nem interferência nem ataque ao Ministério Público, como alguns fazem questão de dizer, para inviabilizar essa PEC. Né? Ela altera, segundo a deputada Bia Kicis disse, a configuração do Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão externo de fiscalização, que está dominado aí por um corporativismo que realmente precisa ser combatido. Né? O exemplo que a deputada deu foi até muito curioso, foi de uma procuradora, o nome dela era Débora Duprá, acho que o nome era esse, Débora Duprá, que utilizava o seu cargo para tentar impor a sua ideologia marxista. Ela andou afirmando que as crianças não pertencem aos pais, pertencem ao Estado. Olha só o absurdo, cara. Aí, segundo a deputada Bia Kicis, todas as vezes em que ela representou contra essa procuradora no Ministério Público, o corporativismo falou mais alto e tudo foi arquivado. Esse pessoal do Ministério Público e da própria Justiça, essas pessoas precisam ter um freio, cara. Eles não são deuses como eles Pois pensam. é, Tem até essa aquela questão. máxima, né? Que o sujeito, o médico acha que é Deus, mas o juiz tem certeza que é, né? Não, isso é verdade. Esse corporativismo, Marcelo, responde muito, ou de alguma forma guarda uma relação muito intensa com o aparelhamento que a gente tem no Estado. É parte. Você, além de ter aquela coisa da classe, do corpo de classe, os procuradores, os ministros e tal, como se não bastasse esse corporativismo, essa adesão, essa coesão, você tem isso trabalhando contra até no aspecto político-ideológico. E é isso que está massacrando o Brasil. Não deixa que a gente avance com uma porção de coisas que precisavam passar para o passado e seguir adiante com novas perspectivas para o país. Né? Você vê, o Lewandowski, dentro dessa questão do ativismo, ele resolveu, para poder atingir o Bolsonaro, criou-se uma estratégia para tentar, mais uma vez, a história do impeachment. São aqueles planos infalíveis do Cebolinha. Né? Mais uma estratégia infalível, mais um plano infalível. Que seria o quê? Você imputar responsabilidades a prefeitos, governadores e presidentes da República, para poder atingir o presidente da República, né? Se houver atraso na aplicação da segunda dose da vacina. Então, hoje eu estava vendo, a gente está com 71 milhões de vacinas já distribuídas e 43 mil doses aplicadas. O Estão Brasil é o faltando quinto país com mais 26 mil. vacina, né? Pois é, mas ainda assim, existe um déficit aí,
uma lacuna de 26 milhões de vacinas. Onde é que estão essas vacinas? Estão fazendo estoque para a segunda dose? Por que elas não são administradas logo? Você aumenta a margem de pessoas imunizadas com a primeira dose. Você não precisa estocar isso, o fornecimento vem. Mas aí, até falando sobre esse aspecto de fornecimento, quer dizer, então, o atraso na segunda dose, que está sendo creditado agora pelo Instituto Butantan, não por acaso, está com a reputação abalada, 120 anos jogados de reputação fora, por causa de um da cara, forma, por causa do nosso amigo. E a acusação é que a má administração da atuação diplomática do Brasil, especialmente no trato com a China, está criando embaraços e fazendo com que os insumos não cheguem para a fabricação da vacina. Tem que ter uma narrativa. Tem que ter uma narrativa. É a desculpa, né, Marcelo? É a desculpa, exatamente. Então, agora, e se isso acontecer, isso prejudicar a segurança, não, aí a gente vai em cima do Bolsonaro porque a culpa é dele. Tudo é culpa dele. Você vê, o Paulo Gustavo, excelente ator, pô, o cara espetacular, muito engraçado e conquistou aí todo o Brasil, faleceu. O presidente Bolsonaro deu os pêsames. O pessoal caiu de pau. Quer dizer, se ele não falasse nada, iam dizer que ele não apoia a arte. Quando ele não tinha sentimento. Rapaz, não adianta. O Bolsonaro abriu a boca, rapaz, se não é porque deixou de ser. Não é? Agora, para você ver como é importante uma fiscalização séria com relação a algumas questões relacionadas aí à justiça. Né? Eu estava conversando com um conhecido e ele disse, vai ser muito bom esse projeto da deputada Bia Kicis, porque essa nova configuração aí do Ministério Público, do Conselho do Ministério Público, né? Isso vai mudar muita coisa, vão reparar aí as injustiças. Eu expliquei a ele o seguinte, olha, não é bem assim. Ele deu até o exemplo de uma menina aí que era autista e que fez aquele homeschooling, né? E fez vestibular para a USP, para engenharia, e passou entre as 5 melhores notas. Foi aqui no Só que a justiça disse que ela não podia estudar porque não tinha um ensino formal. Quer dizer, prejudicou o futuro da menina, acabou não prejudicando, porque uma universidade americana soube do caso, deu bolsa de estudo e estágio para a menina nos Estados Unidos. Levou o cérebro. Né? Mas o que eu disse para esse meu conhecido foi o seguinte, é que esse Conselho Nacional do Ministério Público ele não vai interferir numa decisão tomada por um juiz A ou B. O que acontece, ou um procurador, aliás, uma decisão de um procurador, ou que na justiça é outro, é o Conselho da Magistratura. Mas o que acontece? Ele pode punir o juiz por uma decisão errada, absurda, e tomar as providências depois. Agora, aquela reversão do caso cabe a outras instâncias, não é a esse conselho. Ele não interfere nas decisões, ele pode punir quem proferiu uma decisão, entendeu? Mas eu acho importante que aconteça isso para dar um freio, né, cara? Porque realmente desse jeito que está a nossa justiça aí, o Brasil não consegue andar para frente, né? Não, e o pior é o seguinte, a decisão toma um aspecto de nonsense enorme se você parar para pensar que há um ano as escolas estão paradas e as pessoas estão fazendo o quê? Estudando em casa. Foi o que ela fez. Ela está sendo punida porque seguiu um preceito que foi tão defendido pela própria magistratura, pelos juízes, que quase foi imposto pelo Supremo, que é formado por juízes não concursados, aí talvez seja um outro ponto interessante, quer dizer, a maioria da magistratura é de juízes concursados, o cara que rala, passa um concurso e tem conhecimento de causa. Agora, os 11 iluministros, foi um termo que eu li muito bom esses dias agora aqui também, esses 11 iluministros, nossas excelências excelentíssimas, não são ninguém, literalmente. Agora você vê como a família preparou bem a menina, né? Porque ela, como autista, foi sendo educada em casa, porque teria problemas até, provavelmente, de adaptação. E acompanhamento do ensino na turma, e ela foi extremamente competente para passar entre as 5 primeiras colocadas numa faculdade como a USP, né? E esse é um aspecto importante. Claro.
Mas coisas do Brasil, né, Hum, Marcelo? hum. Vamos ver se as coisas melhoram. Vamos ver essa CPI aí, semana que vem tem mais, mas ela está frustrando essa turma toda. Nós chegamos ao final de mais um Dose Dupla, né? Contamos com a sua ajuda aí para divulgar os nossos vídeos. Um grande Isso. abraço e um ótimo fim de semana. É. Eu só queria aproveitar para lembrar, que eu até cheguei a falar com você há algum tempo, as datas, né? 7 de maio. O que nós tivemos em 7 de maio no Ah, passado? legal, legal. Né? Em 1927, foi fundada a Varig, que era um exemplo de empresa aérea considerada uma das melhores do mundo em seu tempo. Em 1946, no dia 7 de maio, foi fundada a Tokyo Tsushin Kogyo, empresa que depois foi renomeada como Sony, que nós conhecemos hoje. E em 1948, tivemos a fundação da aviação Cometa, uma das empresas emblemáticas aqui É do, verdade. do transporte rodoviário brasileiro. Na Durante... semana passada, 30 de abril, comemorou-se o aniversário da inauguração da primeira ferrovia do Brasil, pelo Barão de Mauá. Em 1900, o Havaí foi anexado como território americano e a OEA foi criada em 1948. E no dia 23 de abril, data do nosso primeiro programa, em 2014, foi sancionada a lei que regula a internet no Brasil. Em 1967, tivemos o lançamento da Soyuz 1, um voo espacial soviético tripulado, isso na época um feito sensacional. Não foi o primeiro, mas teve esse destaque. E, para terminar, em meados do século XIX, foi criado o choro, o chorinho, como a gente trata aqui no Rio, que é um tipo de música que é considerado até mais carioca do que o próprio samba. Verdade. E o Dia Nacional do Choro passou a ser 23 de abril. Mas eu Marcelão. acho que no final, Marcelo, dessa CPI, nós vamos ter um segundo Dia Nacional do Choro aí, hein? Vão. Mas, como você bem sabe, o choro é livre, né? Até semana que vem. Até, um abraço grande, boa semana.